E com o passar do tempo, o Natal foi se transformando numa data muito comercial, deixando de representar o verdadeiro sentido, que é o nascimento de Jesus Cristo. E é para falar sobre essa questão que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida, o Frei Ari Felipe. Boa tarde, Frei. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, telespectadores. Paz e bem. Frei, no Natal tem muito presente, mas muitas vezes Jesus está ausente. Dá para resumir assim? Dá, mas até que o Papai Noel está de parabéns. Está de parabéns. Está fazendo bem o trabalho dele, de lembrar que nós precisamos ser generosos, agradecidos, etc. Agora, a nossa parte, independente da religião, precisa que a gente retome realmente aquele sentido do Natal, né? Que é Deus Pai que se faz humanidade, assim como o pai e a mãe que cuida dos seus filhos, vai ao encontro e quer estar junto, e a gente às vezes pode esquecer esse lado. O senhor fala aí, o senhor citou aí generosidade e humanidade. Aí a gente lembra de solidariedade. Que muitas vezes está ausente também. Também está ausente, mas graças a Deus ultimamente tem se colocado bastante o espírito de família, o espírito de solidariedade, é uma época muito bonita. Agora tem uma coisa mais profunda. Quando Jesus nasceu e foi anunciado há muito tempo, ele veio e não encontrou lugar na humanidade, teve que ir na periferia. E hoje tem lugar? Isso é a pergunta que o senhor fez, pode ser relacionada. Hoje tem lugar na minha família, o que houve de novo, nas pessoas em geral, o que houve de novo. O importante é que a gente retome o nascimento nas pessoas mesmo. Mas depende da escolha, né? Que possa escolher as coisas materiais, que é muito bom, mas de repente não satisfaz. São Francisco de Assis iniciou o presépio, né? Na forma natural de nascimento, lá na natureza, junto aos animais, naquela ternura e simplicidade. E São Francisco, para quem conhece, era um homem que tinha tudo, tinha fãs, tinha capital, tinha o que as pessoas desejam, e de repente viu que não era suficiente, se desfez e foi aí que se enriqueceu. O irmão Sol, o irmão Vento, a mãe Terra, olha que fantástico! E ele dizia, meu Deus e meu tudo, que vitalidade, né? E a gente ouve muito aí, normalmente as pessoas que estão enfrentando muitos problemas, têm um desespero de causa muito grande, aí a gente costuma ouvir, olha, Deus esqueceu de mim. Ou seja, mas Deus ele está presente, as pessoas é que acabam se afastando dele. Eu tenho pensado para mim, quem é o centro? Se eu sou o centro, eu nunca me satisfaço, eu nunca me dou um valor e não tenho que chega. Agora, quando os outros e Deus é o centro, é diferente. Até marido e mulher, né? Não sei se sua condição. Você, o homem, mulher, quem é o centro, o homem ou a mulher? Alguns dizem é o homem, outros é a mulher. Uau, é os dois, né? Para o homem, o centro é a mulher. Para a mulher, o centro é o homem. E na natureza, na vida também, quando a gente coloca Deus no centro e os outros no centro, vem uma alegria, satisfação, etc. Né? Há muita juventude que diz, eu tentei me matar. Mas por quê? Não, eu tenho tudo, mas não sei o que eu tenho, não sei o que eu quero. Olha que vazio. Então, ter tudo é muito bonito, mas preciso ter também essa ternura, essa simplicidade, esse espírito de família, esse espírito de solidariedade, Deus seria o encontro de tudo, Deus, Jesus. O encontro do céu e da terra, o encontro das pessoas. Isso que o senhor fala, solidariedade, é bonito, então, que a gente pensa nos outros. Quando os outros são o centro, a gente fica mais feliz, mais alegre, menos para mim. O senhor acredita que hoje falta as pessoas buscarem um pouco mais de espiritualidade? Com certeza, né? A gente é levado a possuir coisas e as coisas ajudam muito. Parabéns quem tem coisas, parabéns quem tem o necessário, isso é uma vida digna. Deus não quer miséria também, mas não pode esquecer, né? Não pode esquecer. Parece que a humanidade, como o senhor fala também, mas a humanidade, essas migrações, essas pessoas pobres, nossa, eu vi antes que o senhor estava distribuindo cesta básica, etc. Há pessoas que talvez não precisam, mas há pessoas que precisam, então nós precisamos olhar para nossos irmãos. Jesus veio
olhar as pessoas que necessitavam. Não nasceram num lugar rico porque diriam que nasceu para as pessoas de posse. Não nasceu em Roma porque diriam que seriam os dominadores do mundo. Não nasceu como entre os sábios porque diriam que, sei lá, é privilegiado. Nasceu lá fora da humanidade. Fora da humanidade. Anunciou para os pastores que não tinha nenhuma cultura, gente fora também da sociedade. Olha só que interessante. Parece que ele precisa ser descoberto. Ele não veio de uma forma fantástica, né? Como a gente espera, anunciado numa grande cidade. É uma coisa estranha, mas é uma coisa interessante para redescobrir. Né? Frei, as pessoas estão se afastando da igreja? Da igreja depende de como a gente entende. Porque uma vez a igreja muito era o templo, né? Para qualquer religião, uma vez era o templo. De repente se esqueciam das pessoas. Hoje há muitas maneiras. O canal de TV como a Record é ampla, é uma evangelização, é fantástico. Então depende de como se entende a igreja, porque a igreja às vezes é um campo de futebol também. A igreja é a forma de ser solidário com os irmãos. A igreja é um relacionamento humano, então depende de como nós entendemos. Dentro do lar, ou melhor, dentro de um templo, as pessoas não têm muito tempo, o horário não coincide, há muitos empresários, muitos funcionários que têm, os senhores também, como hoje, nem família pode ter assim, embora não esteja longe da família, mas não está almoçando junto. Então depende de como a gente entende. Eu acho que estão buscando o que é verdadeiro. Tanto para a nossa igreja, como a sua, como não sei de quem, de vocês que estão ali em qualquer religião, se for autêntico, se realmente assumir o Evangelho e o plano de Deus, aí as coisas funcionam. Mas, caso contrário, muita gente reza, mas não esquece do irmão, então é muito relativo. A gente não sabe se estão abandonando. Agora, claro, que o capital, a ganância, dinheiro no banco ou escondido, etc., isso atrai muito, né? Então, ela precisa ser voltada de novo, por isso que o presépio de São Francisco, a ternura, porque ninguém tem medo do menino ali, na presépio, ali no manjedouro. É a ternura, é o encanto pela vida, tem que ser redescoberto. O virtual é bom, mas a gente esquece o vizinho aqui, o pai e a mãe, nem agradece mesmo no fim do ano. E o pai e a mãe preparam toda uma herança, e quando o filho tem toda uma herança, ele diz, pai, você não existe. Uma coisa engraçada, né? Ele diz, Deus não existe, mas Deus toda herança, deu tudo do bom, do melhor, mais que um pai e a mãe, agora Deus não existe. Tem que redescobrir muitas coisas, né? E uma pergunta de forma assim, bem mais objetiva, no sentido contrário da anterior. E a Igreja Católica, Frei? Ela não precisaria se aproximar um pouco mais das pessoas? Mais, muito mais. Porque ela recebe esse tipo de crítica, não é? Sim, a partir de nós, os padres, vamos dizer assim, tem que estar mais perto, mais junto. Aliás, o nosso Papa, né, independente da religião, ele fala, você, uma palavra forte, prefiro gente que suja a mão lá fora, junto ao povo, do que fique mofando aqui dentro de um museu. Não é que o museu seja ruim, né, mas significa que precisa dar uma abertura maior. Evangelização. Evangelização maior, autenticidade maior, nossa, de todo mundo que ali vem. Permanece hoje em dia como igreja, de verdade, mais no sentido de congregação ou entidade, aquela que tiver autenticidade. Agora o número na Igreja Católica provavelmente vai baixar muito, mas vai purificar também, né? Frei, e diante assim, de tanta coisa errada, né, de corrupção, de roubo, de governantes que são irresponsáveis com a sociedade, o que é que a igreja fala para os fiéis? Nesse sentido. É um pouco complicado, porque é a ganância, é colocar de novo as coisas no centro, não colocar as pessoas, não colocar Deus, não, vamos dizer assim, a gente interessar-se pelas pessoas. A gente fala sempre que tem opção pelos necessitados, os pobres. Necessitados, os pobres, significa aquele que não tem ninguém por ele, como Jesus foi, aquele doente, aquele que não recebeu comida, aquele que não recebeu remédio. Essa pessoa precisa de maior atenção, como numa casa. Bom, o senhor também apara a estatística que deu nos últimos tempos, cada 4 pessoas, uma está abaixo do nível da pobreza.
Aqui no Mato Grosso parece que é 17, né? Significa, pobre já é difícil, estar abaixo da linha da pobreza, a pessoa não tem fome, a pessoa está doente, a pessoa não aguenta mais. Nós precisamos estender a mão às pessoas. E essas pessoas que estão no poder, tem uma leve esperança aí, vamos ver como é que vai ser, né? Mas todo mundo, a partir de nós... Parece que as coisas começam a mudar. Mas a gente não quer largar o interesse. Lá em cima, aqui embaixo, nós todos aí no bairro, na família, na paróquia ou na sua igreja, não sei, e ali tem que largar um pouco os interesses pessoais. É um pouco morrer, como marido e mulher, para amar tem que morrer um pouco os interesses pessoais. E não é fácil, né? Não é fácil. Eu tenho um colega padre lá no Sul, quando se aposentou, ele disse, eu vou dar para os pobres. Ele começou a guardar no banco, não foi mais capaz de tirar. Sim, a gente um pouco é apegado às coisas da gente, né? Mas precisa abrir os olhos, precisa falar, mas precisa praticar, né? Eu não sei se nesse Natal, por exemplo, o que nós podemos fazer no Natal, o que fizemos? O que não fizemos? A gente fala, não esbanje comida, não esbanje luz, não esbanje água. Eu acho que começa em casa até pela mãe. Uma prova para a mãe. O que é servir? Quando é que a gente aprende a servir? Em casa. Na hora da mesa tem um filho com 9, 10 anos. O filho diz, aqui não tem água. Quem é que vai buscar? Quem é que vai buscar? Geralmente é a mãe. Olha onde começa. Filho, aqui está a água, aqui está a sua roupa, aqui está seu caderno, aqui estão as suas coisas, a próxima vez você pega. Você se torne útil, responsável, você aprenda a servir. Senão, depois dos 12, 13 anos, não ajuda mais, porque amanhã acha que ele fez errado, não ajuda mais. E ali vem esse Brasil todo ali com vontade de ser servido. Todos nós um pouquinho, né? Salvar a própria pele é bom, né? Cuidar de si é bom, mas quando se trata de ajudar os irmãos, é complicado. Mas o mundo, pelas coisas que se vê por aí, ele vai forçar um pouquinho a ser mais autênticos. Palavra-chave hoje seria servir um pouco mais do que ficar só esperando ser servido. Só esperando, tem que começar bem perto daqui embaixo. Eu acho que pelas crianças, porque nós, os mais velhos, temos tantos vícios, né? A partir de mim. Frei, muito obrigado pela presença e pelas informações Obrigado. Aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Que Deus continue abençoando a TV Recorda, patrocinadores, telespectadores, e um ano novo cheio de realizações bem-sucedidas e vencedoras também para a emissora. Muito obrigado.